Beatriz, bem-vinda, Beatriz. Pena que você não participou ontem. Espero que hoje esteja satisfatório. Seja satisfatório para você. Boa noite, Luiz. Estou vendo aqui, a gente tem uma presença de longe da Rússia. Dostoiévski, que é um cara que fala, eu sou de Irajá. Opa, calma aí. Tem alguma coisa errada. Bem, gente, 7h43. Vou dar, então, só 2 minutinhos para a gente começar aí, arredondado 7h45. Com 41 participantes até o momento. Já temos mais torcedores do Fluminense aqui na aula do que... Aliás, temos mais gente na aula do que torcedores do Fluminense, quero dizer. Mais um pouquinho passa do Botafogo, tá? Me ajuda a chegar a 60, que aí passa o que a torcida do Botafogo... O auto-bullying é ótimo, né, gente? É coisa sensacional. Então, gente, 7h45. Temos aí 41 participantes até o momento. Acho que a gente pode dar início até em respeito a quem está aqui, né? Sim, perfeito. Não atrasar muito o início. Então, quero saudar a todos aí, dar uma boa noite a todos vocês, todos e todas que estão presentes aqui. Agradecer mais uma vez pela presença. Hoje é um dia de muito calor no Rio. Eu sei que tem gente de fora do Rio também, mas muito calor aqui no Rio e está um pouco desconfortável e tal, mas vocês estão aqui presentes, né, me presenteando. Para mim é uma honra ter a presença de vocês aqui. Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença aqui na aula e a gente vai dar início à segunda aula desse curso sobre evangélicos, a participação dos evangélicos na política brasileira, e não reduzindo apenas à bancada evangélica, mas a gente procurando aí uma visão um pouco mais ampla em relação à participação evangélica na política. E ontem nós tivemos uma aula que foi uma introdução. Eu gostaria até de, em alguns poucos minutos, né, recapitular o que nós conversamos ontem. Na introdução, nós falamos sobre o que é ser evangélico no Brasil, né? A origem dos evangélicos. Sim. Se tu me permite rapidamente, eu Sim. coloquei aqui no chat, Guilherme, um link do Google Drive com a grade curricular do curso de História, presencial e EAD. É a novíssima grade 2021, tá? Então, se alguém que se interessar pelo curso de História,
o curso que é nota 5 no MEC, né, avaliação em loco. Tem aqui meu WhatsApp, tá? Se alguém quiser entrar em contato com a gente está no momento de captação de alunos, um momento tão difícil, né? Então, a gente tem alunos de vários lugares do Brasil, inclusive de fora do Brasil, que fazem o nosso curso EAD, eu estou à disposição. Certo. Então, depois do nosso momento merchandising, aqui a gente continua. E, gente, antes de qualquer coisa também, né, eu tenho que agradecer ao professor Bruno. Bruno é um amigo já de vários anos e já não é o primeiro curso que eu ofereço na UCP, um grande amigo, um grande parceiro, né, nessa minha caminhada acadêmica, não só caminhada acadêmica, né, um amigo que eu fiz na academia e que eu levo para a vida. Então, quero agradecer muito ao Bruno por mais essa oportunidade e estar aqui com vocês e com a própria UCP, né, que forneceu essa estrutura para a gente, se dispôs, né, a oferecer esse curso. E nós temos aí profissionais envolvidos, pessoas que estão envolvidas aí na divulgação, envolvidas aí também na organização disso tudo, enfim, da disponibilização de material, controle da presença de vocês, suporte técnico. Então, também quero agradecer a todos os funcionários da UCP na pessoa do professor Bruno. Então, retornando aqui, gente, ao que eu estava dizendo sobre os evangélicos, ontem nós fizemos uma aula, uma introdução, falando sobre o que é o evangélico no Brasil, o que é ser evangélico no Brasil. Falei sobre a origem da Reforma Protestante, algumas das motivações da Reforma Protestante, ou como algumas linhas historiográficas colocam, né? A Revolução Protestante, o professor Bruno utiliza bastante esse termo, e falamos também sobre algumas investidas protestantes no Brasil, ainda no século XV, no momento inicial de colonização do Brasil, depois, nesse momento, com o Villegagnon e a França Antártica, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu falei sobre os holandeses no Nordeste, na época que a Companhia das Índias Ocidentais tinha o controle territorial e econômico de praticamente todo o Nordeste brasileiro. E falei depois sobre a terceira fase, que é a fase que nós vivemos, que ela teve início a partir da independência do Brasil, a partir do momento que o Brasil começa a se constituir enquanto Estado independente, todos os esforços que foram realizados para que o Brasil recebesse imigrantes, e muitos desses imigrantes trouxeram suas confissões religiosas para o Brasil, né, muitos evangélicos, e aí teve início a primeira fase do protestantismo brasileiro, que era o protestantismo de imigração. Nós vivemos diversas fases, cada fase dessas deu origem praticamente a uma tendência ou a uma onda do protestantismo brasileiro, que, apesar de guardar algumas semelhanças com o protestantismo norte-americano, ele é bem diferente, né? Não dá para falar de protestantismo nos Estados Unidos, embora nós sejamos muito influenciados por eles, não dá para falar de protestantismo norte-americano, ou alemão, ou de qualquer outro lugar, e querer enquadrar o Brasil nesses formatos, nessas fórmulas. E, a partir dessa introdução, eu comecei a falar especificamente sobre o nosso recorte temporal, que é a partir de 1986. Por que a escolha do ano de 1986? Porque, apesar de os evangélicos terem uma representação política desde a década de 30 no Congresso Nacional, e aí também reforço mais um aspecto interessante. O recorte que eu também utilizo é no Congresso Nacional. Nós não temos ainda no Brasil uma base, um estudo amplo, aprofundado, que trate da representação evangélica em todas as casas legislativas, pelo menos nas assembleias estaduais. Ainda não existe isso. É um trabalho
que demandaria muito esforço, vai demandar muito esforço, é um trabalho necessário, mas ele ainda não foi realizado. Então, muitas análises elas se voltam principalmente para o Congresso Nacional. Então, eu escolhi a representação no Congresso Nacional e a partir de 86, porque nós tivemos, a partir da década de 30, uma representação evangélica ainda muito incipiente, ao longo de várias décadas, até a eleição de 82, com um ligeiro crescimento nos anos 60 e uma certa estabilidade durante a ditadura militar, entre 10, 11, 13, 14 representantes, chegando a 17 em 82, até que nós vimos, né, os evangélicos elegerem 32 representantes. Então, foi a maior representação evangélica até então e marcou também o início da hegemonia pentecostal entre os deputados evangélicos. Então, antes, nós tínhamos a representação majoritária de parlamentares que eram filiados, eram membros de igrejas históricas, de igrejas tradicionais, e a partir de 1986, nós temos até hoje, uma representação hegemonicamente pentecostal. E eu falei também sobre como foi esse processo de entrada dos evangélicos na política, principalmente dos pentecostais, que tinham um afastamento quase que natural da política. A política era vista como algo sujo, como algo... Perdão, eu me silenciei aqui. É a habilidade da pessoa, o analfabeto digital, clicando e fazendo besteira aqui, porque eu estou tentando colocar uma tela aqui daqui a pouco, eu acabei me silenciando. Perdão, gente, perdão pela minha ignorância digital. Mas voltando aqui, a política, por parte de muitos pentecostais, era vista como algo sujo, como algo pecaminoso, as pessoas não deveriam se misturar com isso, partido político, eleição e tal, não era algo bonito, né, de se ver, era algo mundano, tinha que ter um afastamento daquilo. Até que em 86 o quadro mudou, né, o Brasil passando por um momento ali de consolidação da sua democracia, viu muitos segmentos sociais se organizando, visando a Constituinte de 88, e os evangélicos não ficaram para trás, se organizaram, e a partir daí que surge a bancada evangélica. Por isso esse marco de 86. A bancada evangélica, como nós conhecemos hoje, ela se organiza, ela se constitui dessa forma a partir de 86. Ela é chamada também dessa forma porque, obviamente, né, tivemos uma grande representação do segmento no Congresso Nacional, e porque houve, pela primeira vez, uma articulação entre esses deputados. Havia uma coordenação, uma liderança, havia algo institucionalizado, tanto por parte das igrejas em escolherem seus representantes, como por parte dos representantes já eleitos se organizarem, escolhendo lideranças, articulando representação em comissões permanentes, em comissões temáticas na Constituinte. Qual foi a principal característica retórica desse momento? As pautas comportamentais, as pautas morais, não é algo muito diferente do que ocorre hoje, né? Então, era defender o Brasil dos comunistas que estavam se reorganizando, se defender da Igreja Católica, que havia a possibilidade de que o catolicismo voltasse, né? O catolicismo voltasse a ser a religião oficial do Estado brasileiro. E aí, adeptos de religiões afro se organizando, feministas,
maconheiro, né? Tudo quanto é coisa que para determinados segmentos não prestavam, ali se juntando e não poderiam ficar para trás. Precisavam ali defender a família, defender a moral, defender os bons costumes, a família tradicional, lutar contra o aborto, contra as drogas, contra o álcool, contra o jogo, enfim. Essa foi a principal chave retórica utilizada por muitos dos parlamentares. E já a atuação em si foi direcionada para as disputas relacionadas às concessões de rádio e televisão. O Brasil passava por um momento ali, obviamente, uma nova Constituição estava sendo confeccionada e, de determinada forma, aquilo poderia atrapalhar um pouco a concessão de rádio e televisão. Antes era uma prerrogativa exclusivamente presidencial, ele dava a quem quisesse, e a Constituinte ela alterou a carta, dizendo que agora não é exclusivamente presidencial, mas o Congresso Nacional ele precisa chancelar essa decisão do presidente da República. Então, de qualquer forma, é necessário que haja a representação no Congresso, tanto para fazer barganha de um lado, nas votações para conseguir essas concessões, como do outro, com a mudança da legislação, ter peso político para, em primeiro lugar, conseguir a outorga dessas concessões e, no Congresso Nacional, isso ser chancelado. Então, eu parei aí mais ou menos no fim da Constituinte, então vou dar prosseguimento a partir daqui. Então, só dar um aviso a vocês, são 8 horas agora, o que eu vou fazer? Eu vou, por volta de 9 horas, 9h05, por aí, eu vou abrir as perguntas para vocês. Só que pela dinâmica aqui, eu gostaria de ouvir a voz de cada um de vocês, eu gostaria de olhar no rosto de cada um de vocês. Infelizmente, as condições não permitem isso, né? E abrir o áudio também, muitas vezes, acaba ficando um pouco bagunçado. Então, eu vou terminar por volta desse horário, 9, 9h05, e eu vou abrir para as perguntas. Então, vocês podem colocar aqui depois, guardem as perguntas, guardem as dúvidas. Ontem eu respondi todas as perguntas que colocaram, estabeleci um teto anteriormente, né, qual era a última, mas eu respondi todas as perguntas, a gente acabou aqui, era 15 para as 10 da noite, tá? Então, é mais ou menos isso, né, mais ou menos dessa forma que eu vou trabalhar com vocês. Então, eu tinha terminado ontem na Constituinte, e o que marcou a Constituição, no caso de 88? O avanço nos direitos civis, o avanço nos direitos fundamentais. O Brasil avançou em muita coisa em relação à seguridade social, a uma rede de segurança social, e a Constituição do INSS passou por isso, o surgimento do SUS, um sistema universalizado de saúde, também passou pela Constituição de 88. Então, muito do aparato de segurança, o tecido de segurança social que nós temos hoje no Brasil, passou pela Constituinte de 88. Por isso que ela é conhecida como a Constituição Cidadã também. E na Constituinte, muitos parlamentares evangélicos, um grupo majoritário, um grupo hegemônico, na verdade, se alinhou ao Centrão, que é muito parecido com o Centrão de hoje. Inclusive, algumas figuras são as mesmas, lá de 87, 88, 89. São quase as mesmas figuras, alguns dos mais antigos. Estavam ali alinhados ao Centrão, que defendiam pautas comportamentais, pautas morais conservadoras, mas um certo liberalismo econômico, né, com uma menor participação, uma menor intervenção do Estado em pautas e assuntos econômicos. Claro, muitos legislavam ali em causa própria, voltados para os seus grupos,
para bancadas ruralistas, enfim. E já tinha essa bancada lá organizada no Congresso Nacional, através da UDR, a União Democrática Ruralista. O maior expoente da UDR era o Ronaldo Caiado, que hoje é governador de Goiás. Então, a atuação evangélica foi muito nesse sentido, mas, claro, tinha um grupo dissidente. Tinha um grupo ali de 4, 5 parlamentares que destoavam desse grupo hegemônico nas votações. Perdão. Quase todos eles do Rio de Janeiro. Uma, inclusive, é deputada até hoje, deputada Benedita da Silva. Ela fazia parte desse grupo porque ela era... olhava para a cara da Bené, entendia por que ela era dissidente. Uma mulher negra, favelada, se alfabetizou tarde, estudou tarde, e fazia parte de um partido de esquerda. Então, ela era quase todos os estereótipos juntos, reunidos. Então, ela acabou sendo excluída desse grupo. É autoexplicativo, praticamente, e ela se alinhou ao grupo dissidente nas votações, não votando ali com eles nessas pautas morais, nessas pautas mais conservadoras. Enfim, é só um exemplo, tá, gente? Eu não estou fazendo propaganda da Benedita, não. Eu sequer votei na Benedita na minha vida, mas é só para vocês terem noção de uma dessas figuras. É a mais conhecida até hoje. O outro faleceu recentemente, que é o Arnaldo de Oliveira, que já estava do outro lado. Ele era do PDS, fundou o PFL e atuou fortemente ali pelo Centrão. E ele era o presidente, justamente presidente da Comissão de Comunicação, Ciência e Tecnologia, que alterou a legislação relacionada às concessões de rádio e televisão. Ele que era dono de uma rádio. Quem é evangélico no Rio de Janeiro conhece a antiga Rádio Achadai, a 93 FM, e a MK Music, enfim, tudo isso aí que está relacionado ao mundo da música evangélica, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, mas no Rio de uma maneira mais forte. Então, só também para exemplificar o outro lado. Bem, em 89 nós tivemos a eleição presidencial, primeira eleição presidencial em quase 30 anos. E essa eleição presidencial ela marcou o fim do processo de redemocratização, foi a consolidação, começa lá no fim dos anos 70 com a revogação do AI-5, o fim do bipartidarismo, a anistia política, o retorno dos asilados, a organização de eleições para governadores estaduais já em 82, a própria Constituinte começando em 87, e esse processo, esse ciclo, se encerra a partir de... se encerra em 89, na verdade. E aí que surge essa expressão Nova República, que está lá no título do curso. Nova República é esse período que nós vivemos hoje, iniciado com a eleição de Tancredo Neves. Alguns pesquisadores, alguns cientistas políticos, historiadores dizem que não. Dizem que a Nova República ela já acabou. Ela acabou e alguns colocam o fim desse ciclo em 2016, com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, e outros com a eleição de Jair Bolsonaro. Por quê? Tem um professor, o Vanderlei Guilherme dos Santos, que ele tem um livro, o último livro, inclusive, que ele escreveu, ele faleceu recentemente, que era a Democracia, acho que é Democracia Impedida. Um livro muito interessante, em que ele fala que, na verdade, o que ocorreu em 2016 foi um golpe parlamentar. Não é como acontecia antigamente com os golpes de força, com as quarteladas, mas, na verdade, foi uma destituição da presidente da República sem um motivo legal, um motivo que foi inventado. Se não há previsão na lei, não há crime, se não há lei sobre isso, não há crime. Então, ela, em tese, não teria cometido um crime. E esse golpe parlamentar ocorreu para dar a ideia de que havia ali uma continuidade, uma
normalidade democrática, uma normalidade institucional. Tá? Deixa eu fechar aqui a janela, porque o cachorro está latindo, começa a me desconcentrar. Perdão. A desvantagem, às vezes, de fazer as coisas em casa é essa, né? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o professor Wanderlei Guilherme dos Santos é um dos que defende isso, que a presidente Dilma Rousseff ela sofreu um golpe parlamentar, né, travestido aí de um impeachment, dando essa falsa impressão de que o Brasil experimentava ali uma normalidade institucional, uma continuidade, não houve uma ruptura. Já outros defendem que a nova república acabou em 2018, com a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro, muitos alegam que foi essa ruptura com a eleição de um parlamentar de extrema-direita, de um parlamentar que está há muitos anos na política e que não demonstrou durante sua vida pública nenhum apreço pela democracia, nenhum apreço pela institucionalidade, digamos assim. Foi eleito com um discurso autoritário, um discurso militarista, um discurso belicista, apesar de ter sido eleito. Não foi um golpe de Estado, não foi um golpe de força, mas, mesmo sendo uma eleição, isso demonstra que o Brasil encerrou um ciclo. Esse ciclo de uma boa experiência democrática para viver uma má experiência democrática. Claro que isso gera alguns debates, isso gera... Não é unanimidade, eu até, de certa forma, discordo dessa ideia, né? Não me aprofundei sobre isso ainda, mas faz parte da minha análise, inclusive, esse período. A tese que eu escrevo hoje na Fundação Getúlio Vargas, eu analiso, faço essa análise desde a década de 80, um pouco do recorte aqui que eu faço no curso até a eleição de Bolsonaro. Só que eu analiso um outro viés. Eu não analiso simplesmente as relações de poder. Eu analiso os partidos políticos, o uso que os evangélicos fazem dos partidos políticos. Não é só dizer que os evangélicos chegaram à política, que eles se elegeram, que eles conseguiram cargos, que eles conseguiram partidos, mas a minha análise é basicamente dizer como que eles fizeram esse trabalho. Então, aí essas discordâncias, não há um consenso sobre isso, uma unanimidade, mas, enfim, então é esse o período da Nova República que está ali no título do curso. Mas, retornando aqui à eleição de 89, ela foi marcada por uma grande participação popular também. Uma geração inteira não teve a oportunidade de votar para presidente. Meu pai, por exemplo, votou para presidente pela primeira vez com 35 anos de idade. Eu votei pela primeira vez para presidente, eu tinha 18 anos de idade, em 2006, tinha 18 anos. Então, eu tenho 32, estou um pouquinho amassado, mas eu tenho 32, gente. Então, meu pai só com 35 anos de idade voltou para presidente. Minha mãe só com 28 anos de idade conseguiu voltar para presidente. Então, havia uma grande mobilização popular e, a exemplo do que ocorreu no momento anterior da Constituinte, também muitos grupos se organizaram em torno das dezenas de candidaturas que foram postas naquele momento. Eu quero mostrar um dado para vocês rapidamente. É um dado que, apesar de ser um dado da Wikipédia, eu não gosto de usar a Wikipédia, até porque ela não é fonte nem bibliografia para nada. Aluno meu que coloca a Wikipédia como fonte toma zero, mas é só para ilustrar para vocês a quantidade de candidaturas presidenciais que nós tivemos naquela eleição. Olha, nós tivemos aqui Collor, Lula, Brizola, Covas, Maluf, Guilherme Afif, Ulisses Guimarães, Roberto Freire, Aureliano Chaves, Ronaldo Caiado, Afonso Camargo, Enéas, aquele mesmo, tá? Da Barba Grande,
E outros aqui desconhecidos, né? Marronzinho, o Bruno que deve lembrar desse cara aqui, o Marronzinho, o PG, Paulo Gontijo. Os outros aqui são desconhecidos, com exceção do Fernando Gabeira. Todos aqui de baixo são desconhecidos. Aqui na zona de rebaixamento, Botafogo estaria aqui, ó, em último lugar, com 0, tá vendo aqui, 0 votos. Sim, Silvio Santos, ele mesmo, o do baú, foi candidato à presidência, só que descobriram uma irregularidade na candidatura dele, e essa irregularidade foi descoberta por ninguém mais, ninguém menos que Eduardo Cunha, ele mesmo, né? E um aspecto que eu gostaria de tratar, falando aqui rapidamente dessa eleição de 89, é que pela primeira vez na história nós tivemos um evangélico, um pastor evangélico se candidatando à presidência usando esse discurso. Nós já tivemos evangélicos anteriormente ocupando a presidência da República. O caso do Café Filho, que era presbiteriano, o caso do Geisel, que era luterano, mas nenhum deles, em primeiro lugar, nenhum deles foi eleito pelo voto popular. O Café Filho era vice e o Geisel foi eleito por via indireta. E os outros, até anteriormente, os parlamentares evangélicos que eram escolhidos no Congresso Nacional, por acaso eram evangélicos. Nenhum deles utilizava isso como plataforma, como mote de campanha. E pela primeira vez nós tivemos uma candidatura desse Armando Corrêa, que está aqui embaixo, e foi nessa eleição que o Silvio Santos tentou se candidatar, porque Armando Corrêa, a legislação da época tinha uma série de brechas, ele simplesmente vendeu a candidatura dele para o Silvio Santos. Foi uma coisa simples. O Silvio Santos chegou lá e falou: quero comprar a sua candidatura. É tanto. Então tá bom, vou me candidatar. As cédulas já estavam impressas, inclusive, e a pessoa que quisesse votar no Silvio Santos escolheria aqui o Armando Corrêa no quadradinho. A Justiça Eleitoral viu que tinha ali uma série de irregularidades nessa troca de candidato, e quem descobriu isso foi Eduardo Cunha. O Armando Corrêa voltou a ser candidato e ficou aqui na lanterna, igual o Botafogo, que desgraça, com 0,01% dos votos. Então, para vocês só terem uma noção do mau início que determinados grupos evangélicos tiveram já no meio político, no meio eleitoral, na verdade, com a sua primeira candidatura presidencial. Então, nós tivemos ali a eleição de Fernando Collor, venceu Lula no segundo turno, como nós bem sabemos, e um grupo majoritário, aquele grupo majoritário na Constituinte apoiou a candidatura de Fernando Collor de Mello. Tinha uma plataforma ultraliberal, tinha ali a defesa da diminuição do Estado, a desestatização, e também queria ali caçar os marajás. Até hoje as pessoas estão tentando descobrir quem eram os marajás que o Collor queria caçar. Acabou que ele que foi caçado, né, por denúncias ali de envolvendo o seu tesoureiro de campanha, o Paulo César Farias, o PC Farias. Né, ele foi alvo de uma CPI. A Elba, né, o Bruno está lembrando aqui da Elba, uma Fiat Elba, que foi comprada pelo... Acho que foi com cheque do PC Farias, que foi a cereja do bolo, né, nessa investigação da CPI. Depois da CPI, o processo de impeachment foi aberto, isso em 92. E nesse processo de impeachment, nós tivemos uma participação dos parlamentares evangélicos de então. Eu queria mostrar rapidamente para vocês aqui. Aqui, achei. Aqui, esse aqui é o placar da votação dos parlamentares evangélicos no processo de cassação do Collor. Nós tivemos aqui
ao longo de todo o processo de impeachment, um posicionamento ambíguo de muitos desses parlamentares. Nós tínhamos 26 parlamentares evangélicos e, inclusive, nós tivemos também um ministro evangélico. Foi escolhido um ministro, se eu não me engano, era o Milton Barbosa, que ele foi escolhido ministro da Educação, ele era ligado ao Sarney, ele era do PFL, ele foi escolhido ministro da Educação já no finalzinho do governo do Collor, com o objetivo de trazer a bancada evangélica para o seu lado. Só que havia uma pressão popular muito grande em relação a isso. Acabou que muitos parlamentares que estavam indecisos, né, essa letra E, que vocês veem aqui nessa primeira coluna, está aqui embaixo na legenda, em cima do muro, segundo o placar da Folha de São Paulo. E, ao longo do processo, muitos desses parlamentares se decidiram pelo sim, a maioria da bancada evangélica, inclusive alguns dissidentes, como a Benedito da Silva, o Edésio Frias não votou, porque o Edésio Frias era suplente. Nessa época, ele não participou das últimas votações. Mas a bancada evangélica, com exceção de alguns parlamentares que estavam ligados ao Antônio Carlos Magalhães e ao Sarney. Então, Luiz Moreira votou não. Era do PFL. Milton Barbosa também votou não. Mas, pela pressão popular, uma parte considerável da bancada evangélica votou a favor do impeachment do Collor. Que momento foi esse que a gente viu a partir do governo Collor? Como disse na aula de ontem, os evangélicos eles conseguiram se organizar, se articular, esse grupo majoritário, a partir da reorganização da Confederação Evangélica Brasileira. Foi uma entidade filantrópica organizada na década de 30, que tinha o objetivo de congregar igrejas evangélicas, principalmente as tradicionais, com a finalidade de realizar obras sociais. E, com o passar dos anos, ela acabou ganhando outras atribuições, né? Acabou elaborando estudos sobre desigualdade social e acabou virando um centro, não diria de esquerda, mas um centro democrático ou progressista dentro do meio evangélico brasileiro. E a SEB ela foi desarticulada a partir de 64, porque todo mundo foi preso. Todo mundo que fazia parte da direção da SEB foi preso. E com a eleição de 86, essa entidade foi reorganizada. E como ela era uma entidade filantrópica, ela poderia receber recursos públicos para obras sociais. E ela foi um dos principais focos de escândalos envolvendo a bancada evangélica já no seu momento inicial, na década de 80. Porque ela recebia recursos, por exemplo, da LBA, a antiga Legião Brasileira de Assistência, a fundo perdido. E a ideia era essa, a ideia era investir em obras sociais. Só que o dinheiro teve destinações diversas, nunca houve prestação de contas sobre a utilização dessas verbas. E na virada do governo Sarney para o Collor assume em 90, a SEB ela se desarticulou e desapareceu. Ninguém sabe qual foi o destino da SEB, ninguém sabe qual foi a destinação. A gente tem suspeitas, né, sobre a utilização desses recursos. E, inclusive, nós tivemos aí algumas reportagens de jornais da época, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, fazendo denúncias quanto a isso. Nesse momento, foi um momento assim, a partir do governo Collor, um momento de transição em relação à representação evangélica, porque se antes houve uma organização, uma centralização por parte da Assembleia de Deus, no momento seguinte começou a haver uma pulverização. Outras igrejas pentecostais seguiram o exemplo da Assembleia de Deus e começaram a se organizar com o objetivo de escolher seus representantes. Qual foi a principal igreja que, nesse período,
se organizou e conseguiu eleger um número razoável de representantes. A Igreja Universal do Reino de Deus, ela elegeu apenas um representante na eleição de 86, e se nós formos comparar no espaço de menos de 20 anos, a Universal sai de um parlamentar eleito para a organização de um partido político que tinha como seu principal filiado simplesmente o vice-presidente da República, né, que era o vice do Lula, o José Alencar, era o vice do Lula, e ele fazia parte do PRB, né, do Partido Republicano Brasileiro. E houve essa desarticulação, a SEB desapareceu, e nesse momento muitas entidades se organizaram, surgiram para tentar organizar os evangélicos brasileiros. Como nós bem sabemos, não há uma organização central, não há uma instituição como, por exemplo, a CNBB, que congregue as mais variadas tendências do protestantismo brasileiro. Até porque nós não temos, e isso eu disse ontem, nós não temos nem em números oficiais ou extraoficiais o quantitativo de igrejas existentes no Brasil, o quantitativo de templos existentes e nem o número de denominações. Nós temos algumas estimativas que não valem nem a pena ser mencionadas, porque são estimativas que são muito aquém da realidade. Elas levam em consideração a abertura de CNPJ, o licenciamento de templos, enfim. E que a gente sabe, que nós observamos na realidade, é que boa parte dos templos evangélicos pelo Brasil não possui licenciamento. Funcionam em casas, funcionam em garagens, em salões de festa, não tem CNPJ atribuído a essas igrejas. E, enfim, movimentação financeira acontece por outros meios, inclusive muitos impostos não são recolhidos, há um controle muito pequeno por parte do Estado brasileiro em relação às instituições religiosas como um todo. E aí não é apenas as igrejas evangélicas, né? Outros países têm uma organização um pouco melhor. A Alemanha, por exemplo, tem uma instituição que está a nível, né, digamos, da CNBB, que congrega as mais variadas igrejas evangélicas, porque em qualquer tipo de discussão, em qualquer tipo de demanda em que é necessário conversar ou dialogar com o governo alemão, essa organização, a EKD, Igreja Evangélica da Alemanha, ela arbitra a favor das igrejas evangélicas na Alemanha. Então, isso existe lá, mas no Brasil não existe. Nesse momento, momentos de fragmentação, de pulverização também, muitas instituições vão surgir, tentando cada uma pegar um nicho específico. Alguns vão tentar pegar os evangélicos de esquerda, e ali o pastor Caio Fábio, naquela época, com a Vinde, organiza lá a Associação Evangélica Brasileira, e depois o pastor Manuel Ferreira, que é o bispo primário, eu não lembro exatamente o que ele é o presidente perpétuo da Confederação de Madureira das Assembleias de Deus. O pastor Manuel Ferreira, ele organiza a Confederação Nacional de Pastores do Brasil, com apoio da Igreja Universal, enfim. Mas nenhuma dessas instituições foi adiante. Esse período é marcado por um afastamento do Planalto. Foi um período de grande instabilidade que o Brasil experimentou. Nós tivemos ali, em poucos anos, em 85, termina a ditadura militar, o presidente é eleito, o presidente fica doente, o vice assume, o presidente morre, o vice é efetivado, o mandato ia durar 4 anos, é prorrogado para 5. A eleição, que ia ser em 88, é marcada para 89. Um presidente eleito assume em 90,
comandam o confisco das cadernetas de poupança. Em 91, estoura um escândalo de corrupção. Em 92, ele é alvo de uma CPI, de uma renúncia, mas o processo de impeachment continua e ele é impeachmentado. O vice que já estava rompido assume. E o Brasil, numa escalada econômica absurda em relação à inflação, a economia dilacerada, instabilidade social. Então, vejam, um período de 10 anos que marca o início da democracia no meio de uma turbulência social, no meio de uma turbulência econômica. E os evangélicos, eles serão apenas mais um grupo com representação no Congresso. Desarticulados, pulverizados, cada um para o seu canto, não conseguem acesso ao governo central e vem o governo de Itamar Franco. Collor, ele é cassado no fim de 92, Itamar Franco assume a presidência da República, é efetivado depois da confirmação do impeachment, e a principal obra, né, o principal legado do governo de Itamar Franco, o Plano Real, que nós temos aí em vigência até hoje. Dia 1º de julho de 94 entrou em vigor o Plano Real, depois de inúmeras mudanças econômicas, inúmeros planos, inúmeros pacotes de ajuste, Plano Verão, Plano Collor, Plano Brescia, Plano Cruzado 1, Plano Cruzado 2. Depois o Brasil teve a URV, o Cruzeiro Real, uma loucura. E aí o grande trunfo dele foi justamente Guilherme? Sim. Se você lembra de tudo isso, você vai no grupo de risco, hein? Não entendi o que você falou. Se você lembra de todos esses planos na vida real, você está no grupo de risco. Que isso, cara? Não faz isso comigo, não. Cara, eu era moleque. 90% do pessoal que estava trocando os dentinhos da frente, mas eu lembro, né? Tinha remarcação mais de uma vez por dia no supermercado, cara. Então, tu ia lá comprar uma latinha de cerveja, custava tanto. Você ia à tarde, já era outro valor. Era uma loucura, literalmente. Eu vou mostrar uma máquina aqui que essa galera aí com certeza não conhece. É essa máquina aqui, Bruno. Ah, achei ela. Deixa eu mostrar aqui. É essa máquina aqui, Bruno. Essa máquina aqui que remarcava os preços, aquelas etiquetinhas pequenas. E chegava de manhã no mercado, o preço era um, chegava de tarde era outro, de noite já era o terceiro preço. Isso quando não sumia da prateleira, né? A Ida está colocando, quando eu era criança eu queria trabalhar com essa máquina. Eu também, eu era uma criança estranha, então eu também queria trabalhar com essa máquina. Eu ficava impressionado com a rapidez que usavam aquela máquina. Era uma coisa absurda, eu achava o máximo aquilo. Hoje é simplesmente lixo, não tem nenhum tipo de serventia, de utilidade. O Silvio também está falando aqui que pegou um pouco dessa fase. Camila, nessa época era difícil, a inflação era de 4 dígitos, era de 3, 4 dígitos. Eu peguei o finalzinho dessa época. O Plano Real foi lançado aí, eu ia 2 dias antes do meu aniversário de 6 anos. Mas foi um fato marcante, eu me lembro bem até hoje. Então, retornando aqui a essa questão envolvendo a representação evangélica, os evangélicos estavam ali como coadjuvantes. Eles estavam começando a caminhar para a sua consolidação no legislativo, até que vem a eleição de 94. E o grande tema, o grande debate da eleição de 94 foi justamente o aspecto econômico, né? O Plano Real. Muitos denunciavam o Plano Real como sendo algo eleitoreiro, já outros diziam que o Plano Real tinha dispositivos, mecanismos diferentes dos outros planos econômicos e seria algo viável para o Brasil. A longo prazo, nós estamos vendo que realmente ele se tornou viável.
apesar das contradições que também isso trouxe para a nossa economia, né? Os problemas que foram trazidos posteriormente. Esse foi o grande debate naquela época. E aí veio a eleição de 94. Dois ex-candidatos fortes de 89 se candidataram, Brizola e Lula, e Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro da Fazenda na época do desenvolvimento, da gestação do Plano Real. Ele não era o ministro mais quando o Real foi implantado, já tinha se desincompatibilizado, ele era senador por São Paulo, tinha saído do ministério, acho que em abril ou maio de 94, e o governo lançou seu candidato. Seu candidato era o Quércia, era o candidato do PMDB, o Itamar Franco era afiliado ao PMDB, mas a candidatura dele não empolgou ninguém. Acabou que o candidato do governo, né, de forma extraoficial, foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele foi eleito em primeiro turno, com 55% dos votos, pouco mais de 50%. Lula ficou em segundo lugar. Brizola ficou uma colocação muito ruim, ficou, acho que, em quinto lugar nessa disputa. E nós tivemos uma grande surpresa, né, que foi Enéas Carneiro, ficou em terceiro lugar na disputa presidencial em 94. A eleição de Fernando Henrique marca uma guinada para a representação evangélica no Congresso Nacional. Em primeiro lugar, o que marcou essa guinada? O grupo majoritário que anteriormente na Constituinte estava vinculado ao Centrão, vinculado a grupamentos de direita, esse grupo se tornou hegemônico. Ele se tornou não só hegemônico, ele se tornou unânime. Não haviam mais parlamentares dissidentes, pelo menos na Câmara dos Deputados. Não haviam mais esses parlamentares. Então, uma grande fração desse grupo já começava a estar ligada, né? Começou esse processo de ampliação da representação da Igreja Universal do Reino de Deus no meio político no Congresso Nacional. A Assembleia de Deus perdeu um pouco do seu espaço, mas principalmente as igrejas tradicionais. Igreja Batista, que ainda hoje tem uma representação importante, mas não se compara com a que existia até a década de 70 e 80, os presbiterianos também, Igreja Metodista, enfim, perderam bastante espaço. Como eu disse, até hoje, o grupo pentecostal ele é um grupo majoritário. O que é o grupo pentecostal? Quais são as igrejas, no caso? A Igreja Universal do Reino de Deus, Assembleia de Deus, Igreja da Graça, Igreja Mundial, Cristo Vive, Renascer em Cristo, Plenitude, são algumas igrejas pentecostais, algumas enquadradas no segmento neopentecostal, uma discussão que eu trouxe ontem, uma discussão longa, inclusive, a respeito disso, sobre essas tendências do protestantismo brasileiro, mas houve, a partir de 86, essa hegemonia do segmento pentecostal que permanece até hoje. O governo Fernando Henrique foi um governo em que nós não tivemos nenhum tipo de representação evangélica em ministérios, apesar de haver uma quantidade razoável de parlamentares. Os evangélicos eram 32 parlamentares na Câmara dos Deputados. Era uma representação importante, mas eles estavam próximos do poder. Eles não eram o poder. Ao passo que em 86, né, eles estavam ali na linha de frente da defesa do governo Sarney e da defesa do Centrão. Uma informação importante: quando o mandato presidencial de Sarney ele é prorrogado até 89, a emenda constitucional foi de autoria de um parlamentar evangélico, o Matheus Jensen. Então, ninguém queria comprar esse desgaste. E tudo que era preciso, tudo que precisava ser feito
na Constituinte, em defesa do governo, que ninguém queria se posicionar a favor, a bancada evangélica ela agia como uma tropa de choque. Essa era a verdade. Já nesse momento da eleição de Fernando Henrique em 94, ela já não era mais essa tropa de choque. Já não tínhamos qualquer evangélico eleito. Nós tivemos ali a transição de algumas lideranças de dentro das igrejas, altos dirigentes, pessoas em altos cargos eclesiásticos, disputando as eleições e partindo para a articulação política. Antes, em 86, por exemplo, a Assembleia de Deus ela escolheu em convenções estaduais quem seriam seus representantes e os seus membros, seus dirigentes, votavam em quem deveriam ser os representantes. E aí qualquer pessoa em tese, poderia, a pessoa que tivesse uma articulação, tivesse algum respaldo político, alguma estrutura, poderia se colocar como candidato. Só que o problema é que muita gente chegava lá, se distanciava da igreja, saía da igreja, inclusive a Universal elegeu o seu representante em 86, o Roberto Augusto, e ele saiu da Universal. A Universal ficou sem representante no Congresso Nacional. Então, ela aprendeu e começou, ao invés de escolher membros da igreja, pessoas que estavam próximas, tinham algum tipo de ligação, não. Vamos colocar os nossos pastores, de fato, lá dentro. Vamos colocar os nossos bispos. Vamos colocar os nossos melhores quadros para que essas pessoas sejam os nossos representantes. Trabalhem pela consolidação da nossa representação e pelo crescimento, pela expansão dessa base parlamentar evangélica. E aí um dado interessante que eu também trago para vocês é o seguinte: nós não podemos esquecer, ao analisar a participação evangélica na política, em primeiro lugar, do que eu falei ontem, das diferenças que existem entre os grupos evangélicos. Os evangélicos, não existe o evangélico, não existe a igreja evangélica no Brasil. Existem os evangélicos, os protestantismos, os pentecostalismos, porque são grupos muito heterogêneos, grupos muito diversos. Existem identidades completamente diferentes no seio de uma mesma igreja. Então, nós precisamos ter cuidado a não utilizar o senso comum a realizar essa análise, que é achar que todos os evangélicos são iguais, que é tudo uma massa homogênea, uma massa pasteurizada, que está ali, é tudo igual, tudo cabe dentro de uma caixinha. Não é assim. Isso é um grande erro que acontece, infelizmente, até mesmo dentro da academia. E um outro aspecto interessante que nós precisamos olhar também é o seguinte: nós experimentamos, a partir da década de 70, um crescimento exponencial da população evangélica no Brasil. Se nós tínhamos, na década de 40, cerca de 1 ou 2% da população brasileira que professava o protestantismo enquanto religião, hoje algumas projeções colocam que nós estamos em 30 a 35% da população brasileira. É muita gente. Então, em muitos anos, o catolicismo esteve presente no Brasil desde seu momento inicial. O catolicismo chegou ao Brasil nas caravelas. A primeira missa foi celebrada no Brasil, lá em Porto Seguro e tal. Foram 400 anos de presença católica no Brasil. E em poucas décadas, o protestantismo ele consegue experimentar um crescimento muito grande e consegue se colocar como uma religião que, apesar de ainda minoritária, ela se impõe como uma religião hegemônica. E algumas projeções já põem para nós que em 10, no máximo 20 anos, a maioria da população brasileira será evangélica. E aí eu não vou entrar agora no debate, na discussão, se isso vai ser bom ou ruim,
ou a qualidade desses evangélicos, não vou entrar nessa discussão aqui, mas que é um dado para nós levarmos em consideração, nós precisamos olhar para isso, olhar para as causas disso também. Alguns especialistas colocam o êxodo rural como um grande fator de facilitação, contribuindo bastante para o crescimento dessa representação. Nós temos aí o professor Luiz Eduardo Soares, lançou no ano retrasado o livro Brasil e seu Duplo. E nesse livro, o Luiz Eduardo Soares coloca esse aspecto. Olha, o Brasil sofreu muitas transformações sociais ao longo dos últimos 50 anos. O êxodo rural foi uma delas. E o crescimento do protestantismo pode ser também atribuído ao êxodo rural sofrido pela população brasileira. Então, nós também temos que levar em consideração isso. E, à medida em que cresce a base demográfica, a base populacional evangélica, também vai crescer a sua representatividade política. Então, ela não ocorre à toa. Se nós observarmos aquela crescente da representação, eu posso até trazer para vocês novamente aqui o dado que eu trouxe ontem. É esse aqui, olha. Nós saímos de um parlamentar na década de 30, um na década de 40, e vamos subindo. Subindo, na época da ditadura militar, há uma certa estabilidade nesse número, porque há uma desarticulação e nós temos um período de exceção no Brasil, até que nós alcançamos essa representação recorde, até então, de 36 parlamentares em 87. E aí também cabe dizer mais uma coisa. O protestantismo, além dele ser um fenômeno de caráter republicano, ele se desenvolve no Brasil a partir da República, também existe um outro caráter. Ele apenas se desenvolve em períodos democráticos. E isso não é uma exclusividade do segmento evangélico. Isso ocorreu com outros segmentos, principalmente o campo da esquerda. Mas quando nós observamos, como eu particularmente, que sou evangélico, observo alguns irmãos em Cristo, acho até sacanagem dizer, mas algumas pessoas que são também, fazem parte da igreja, né, são membros da igreja, defendendo o autoritarismo, ditadura, vontade de falar, meu filho, na época da ditadura militar, os evangélicos apoiaram no momento inicial lá, mas depois se arrependeram. Foi muito ruim para os evangélicos, inclusive, a ditadura militar, no campo da representação política. Claro, muitas lideranças tinham ali uma relação muito próxima. A quase totalidade dos evangélicos não, perdão, das igrejas organizadas no período apoiaram a ditadura, apoiaram o golpe, apoiaram a derrubada do presidente João Goulart. Eu tenho farto material sobre isso. Existe uma literatura vastíssima sobre esse assunto, colocando lá, olha, vários batistas, luteranos, presbiterianos, congregacionais, a Assembleia de Deus, muitos deles apoiaram não só o golpe, como apoiaram a ditadura, mas no campo da representação, no campo da voz, no campo da opinião pública, isso foi muito ruim para a representação evangélica. Então, são alguns aspectos interessantes que eu gostaria de trazer para vocês, porque eu não sei se vocês apenas se interessam pelo assunto ou se existem pessoas que têm interesse em se aprofundar, né, em estudar esse assunto, inclusive na academia, né? E aí, a vocês, tanto que gostam de se interessar sobre o assunto, se interessam, como aqueles que pretendem se aprofundar na investigação acerca disso, seja no campo da história social, da história política, que é o meu campo, no campo da sociologia da religião, até da teologia propriamente dita, nós precisamos levar esses aspectos em consideração. São importantíssimos na análise tanto do crescimento populacional evangélico quanto
da sua representatividade política. Então, retornando aqui, eu fiz esse grande parêntese, mas eu precisava passar essa informação para vocês. Voltando aqui para o governo Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique foi um governo em que o Brasil começou a experimentar um período de estabilidade. Como eu disse ainda há pouco para vocês, começamos com o fim da ditadura, a morte do presidente, o impeachment, um monte de coisa no meio disso. O governo Fernando Henrique foi um governo de estabilidade. É só a gente lembrar o seguinte, gente. Fernando Henrique foi o primeiro presidente da República desde o Dutra que cumpriu seu mandato presidencial de forma integral. Não, Dutra não, perdão, Juscelino. Nós tivemos o Dutra, desde 45, nós tivemos o Dutra, de 45 a 50, 46 a 50, na verdade, tivemos o Juscelino, de 56 a 60, e depois nós só tivemos o Fernando Henrique. Então, também o primeiro presidente de mais de 30 anos que consegue terminar seu mandato presidencial. Então, foi esse período ali de estabilidade política, de estabilidade econômica. O Brasil começou a se acostumar com uma nova organização da economia. E no campo da comunicação, no campo da mídia, eu também trago um dado importante para vocês, que é o seguinte. Na minha dissertação de mestrado, como eu disse para vocês ontem, eu fiz uma análise sobre a participação evangélica na Constituinte, com essas discussões morais, mas também a atuação de fato voltada para as concessões de rádio e televisão. Se antes de 88 a principal tática dos evangélicos era a compra ou arrendamento de rádios AM, a partir de 88, eles passaram a conquistar essas concessões por causa da mudança da legislação. Então, antes, era um pouco difícil conseguir, porque eles estavam afastados da política. Então, a tática era, olha, vamos comprar rádios à beira da falência, vamos comprar grandes espaços, vamos arrendar essas rádios, principalmente no rádio AM. A partir de 88, com a mudança da legislação e a presença deles no Congresso Nacional, isso ficou mais fácil. Então, em vez de eu comprar um monte de tralha, eu vou conseguir novas concessões. E além das concessões de rádio e televisão, de rádio, na verdade, os evangélicos vão começar a ganhar suas concessões de televisão. Vamos lembrar que foi justamente em 89 que a Igreja Universal ela comprou a Record. Ela pertencia ao Silvio Santos e ela foi comprada em 89 e foi transformada no que nós conhecemos hoje, a Rede Record, Record TV, como eles chamam hoje, que é o principal canal de divulgação da doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, uma emissora que busca, inclusive, o segundo lugar na audiência. Estabeleceu aí uma guerra santa em 95. 95 foi um ano muito estranho, porque 95, que foi o primeiro ano do governo Fernando Henrique, nós tivemos um governo que começou com a estabilidade na moeda. Em 95, nós tivemos grandes embates públicos relacionados à própria Igreja Universal, buscando mídia para si. Vamos lembrar, Bruno, você deve lembrar disso aí, do chute à Santa, um pastor da Universal. Ele chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida em rede nacional. Isso causou grande revolta popular. Muitas pessoas apedrejaram templos da Igreja Universal. E a Record começou uma disputa ali com a Globo, relacionada não à audiência, porque a Record é uma TV ainda muito... funcionava na base da gambiarra, praticamente. Tudo na base do improviso. Mas começaram ali alguns debates sobre a imoralidade na televisão, sobre o papel que a Globo desempenhou em fraudes eleitorais, como a do Proconsult contra o Brizola em 82, a manipulação do debate do segundo turno em 89, que o Armando Nogueira depois denunciou, enfim. E a Globo contra-atacou, teve uma minissérie
A minissérie, acho que era Fim do Mundo, Paulo Betti fazia um pastor sacana. Aí tinha uma cena que a mulher tirava a roupa, jogava a roupa íntima em cima da Bíblia, enfim. 95 foi um ano muito estranho. 95 foi um ano tão estranho, mas tão estranho, que até o Botafogo foi campeão brasileiro. Só para vocês terem ideia de como que 95 foi um ano muito esquisito, né? Minha primeira lembrança é essa em relação ao Botafogo. 1995, tudo maravilha, me enganou, né? Achava que aquele time ganhava alguma coisa. Foi só aquele ano para fazer besteira. Mas para ilustrar, né, um pouco do que foi esse início do governo Fernando Henrique. Como nós bem sabemos, Fernando Henrique ele foi reeleito presidente em 1998, também em primeiro turno, disputou novamente com o Lula. Nessa ocasião foi organizada ali uma frente de esquerda, né, Lula e Brizola, mas não foi suficiente. Fernando Henrique foi reeleito presidente com o apoio do PFL, e o PFL era o partido que congregava boa parte dos parlamentares evangélicos. A Universal, ela se abrigou no PL, no Partido Liberal. Esse de hoje, né, mudou de nome, depois ficou na moda ser liberal, eles voltaram a se chamar Partido Liberal. Então, a Universal passou a atuar no Partido Liberal e no PFL, que era o partido do vice-presidente da República, e a atuação foi interessante em algumas pautas favoráveis ao governo, principalmente das privatizações, pautas econômicas importantes. Não havia nada de muito interessante acontecendo no meio da bancada evangélica, publicamente, mediaticamente. Mas, como eu falei para vocês, eles estavam atuando em bastidores para, justamente, em primeiro lugar, se consolidar no meio político, se consolidar no legislativo, visando uma transição para o executivo. Isso eu vou tratar na próxima aula. E também um fator interessante, que era a organização de um partido evangélico. Eles atuavam divididos em vários partidos. Em partidos, alguns até se concentravam, mas em partidos que não eram evangélicos, não tinham um comando evangélico. Então, foi durante o governo Fernando Henrique que eles se consolidaram no legislativo, numericamente, estabeleceram boas relações, bons vínculos com o governo federal e começaram a dar seus primeiros passos visando um projeto de poder. E a partir do governo Lula é que fica muito visível que essa participação, essa representação evangélica no meio político, ela faz parte de um projeto de poder muito maior, de um projeto de poder mais amplo. E aí também não se trata de um projeto de poder, são vários projetos de poder. E só para concluir a aula de hoje, trago um aspecto que eu reforcei ontem, que é o seguinte: algumas pessoas podem dizer que tem grupos evangélicos que só querem o poder pelo poder. E aí vocês devem ter prestado atenção que eu não falo de bancada evangélica, eu não quero estar reduzido à representação no Congresso Nacional, mas aqui fora também. Política não se faz apenas no parlamento, se faz aqui fora também. Muitas pessoas vão acusar os evangélicos de visarem apenas o poder pelo poder. Eles querem apenas o poder para fazer barganha, para fazer isso, para fazer aquilo, para conseguir dinheiro. Mas existe um viés muito interessante, que é um viés doutrinário, um viés teológico, né, que faz parte de um projeto de poder com bases bíblicas. E aí eu falo especificamente da teologia do domínio, ou teologia triunfalista, ou dominionismo. É um assunto pouco estudado no Brasil. Eu pretendo, em breve, me debruçar um pouco melhor sobre esse tema, mas, em linhas gerais, né, é necessário que o mundo seja preparado para a segunda vinda de Cristo. Né? O cristão ele é coparticipante desse processo de salvação, desse processo de regeneração da humanidade. É preciso preparar a humanidade, preparar a sociedade para a segunda vinda de Cristo, até porque existe a ideia do milênio, né, de que vai haver um governo civil, de que Cristo vai reinar, Cristo vai governar durante 1000 anos. Então, nós precisamos preparar
as estruturas de governo visando esse momento. E se nós não conseguimos estabelecer isso através da igreja, nós vamos, a partir da ocupação do Estado, impor nossos padrões de comportamento, nossos padrões de pensamento, nossos valores morais e éticos, tá? É uma discussão um pouco mais profunda. Se eu conseguir amanhã vai ser bem extenso o assunto, tá? Que eu vou falar de era Lula até a eleição de Bolsonaro. Vou trazer muitos dados, muitos estudos novos sobre esse assunto. Então, amanhã não vou ficar de muita introdução, né, como hoje. Amanhã a gente vai pegar pesado, e aí eu pretendo falar um pouquinho melhor sobre a ideia da teologia do domínio. Tá bom, gente? Então, 8h57, vocês podem aí começar a preparar suas perguntas, coloquem aqui no chat. Eu vou fazer uma coisa urgente, minha boca está colando aqui, meus lábios, está um calor desgraçado aqui, eu preciso beber água. Então, enquanto vocês... Quem comentou aqui, inclusive, eu vou falar aqui depois, tá? Vou mencionar aqui depois o comentário, mas deixa eu beber água, por favor, só um pouquinho, gente. Eu volto aqui em 2 minutinhos, só um minuto. Um não, né? 2, pô. Então, gente, o link da presença já está aí no chat, tá? Não percam tempo, coloca lá o link direitinho e para que ninguém fique sem a presença, ok? Deixa eu chamar meu assistente aqui, gente. Cadê meu assistente? Bruno, cadê você, Bruno? Ai. Me ajuda aqui que essa barra de rolagem está querendo me sacanear. O Azaf falou, professor, o crescimento dos evangélicos é uma particularidade brasileira ou isso também acontece em outros países? Acontece em outros países. Bebendo uma coca aqui, né, gente? Porque não tá dando, né? Isso acontece em outros países, sim, tá? Outros países têm experimentado esse fenômeno, principalmente na América Latina, a Bolívia. Nós tivemos aí naquele golpe contra o Evo Morales, né? A mulher lá que assumiu a presidência, ela fez o juramento lá com a Bíblia, fazendo o que chamam de ato profético, aquela coisa toda, né? Então, a América Latina experimenta isso. O Chile, em menor grau, mas os países andinos, Peru, Bolívia, a Colômbia, principalmente, a Colômbia experimenta esse fenômeno. Algumas nações africanas, como Angola, Nigéria, Moçambique, até Portugal mesmo. Existe um estudo que eu vou mandar para vocês depois, que menciona isso. É uma coletânea de artigos de autores de diversos países, em que aí, inclusive, colocam o desenvolvimento disso, o crescimento evangélico, não só o crescimento, mas também a posse dos meios de comunicação e a inserção no meio político, né, também como consequência disso. Alguém colocou aqui que a igreja luterana... Tiago, nem todos são os evangélicos, nem todos os evangélicos são uma unidade.
A Igreja Luterana não possui dízimo. Sim, eu fui da Igreja Luterana, de fato. A Igreja Luterana ela não cobra dízimo. Aí vem aqui Beatriz Militão. Beatriz, teologia do domínio. Olha, a teologia do domínio é um assunto muito interessante. Eu acho que você estava na aula ontem. Só que é um assunto muito extenso, porque para eu explicar a teologia do domínio, eu tenho que entrar num assunto muito extenso no campo da teologia, que é a escatologia, porque isso tem relação com as visões acerca do fim do mundo, acerca do apocalipse, do juízo final, do Armagedon, isso tudo. Então, eu tenho que trazer uma explicação um pouco aprofundada sobre isso, sobre dispensacionalismo, milenismo, amilenismo, pós-milenismo, sobre o milênio literal, o milênio... E falo de literalidade, eu lembro logo do Bruno comendo pão com suor do seu rosto, mas dessa forma. Mas eu posso indicar na bibliografia para vocês alguns estudos, alguns artigos. A maioria está em inglês, tá, gente? Tem pouquíssima coisa no Brasil sobre esse tema. Eu, no ano retrasado, escrevi um artigo sobre o apoio da bancada evangélica ao Bolsonaro na eleição de 2018. E eu falei muito en passant sobre a teologia do domínio. Eu posso colocar... eu vou pedir até o seguinte, o que eu mandar para vocês de arquivo, que vocês depois olhem a bibliografia desses textos também, né? As referências bibliográficas lá, para vocês ali procurarem e tal, porque muita coisa, infelizmente, não está disponível no Brasil. Aí a outra pergunta é a Írida. Você acredita que atualmente haja um movimento organizado de representantes da Igreja Católica para compor essa bancada evangélica ou ainda disputar espaço com a bancada evangélica? Olha, Írida, a bancada católica é bem organizada no Congresso Nacional, enquanto os evangélicos se articulam na Frente Parlamentar Evangélica, os católicos, que são chamados no bastidor político de Papa Óstia, a bancada Papa Óstia, eles se organizam a partir da Frente Parlamentar em defesa da vida. É um nome muito extenso, né? Mas é conhecida como a bancada católica. Ela atua de uma maneira muito mais silenciosa, muito mais discreta e, inclusive, compondo com a bancada evangélica. Enquanto nos anos 80 e 90 os católicos eram os inimigos, hoje a esquerda é inimiga. Então, católicos e evangélicos, essas pautas morais e comportamentais são comuns a esses grupos. Então, eles votam ali de forma articulada, muito bem articulada, inclusive, e também seguem a mesma orientação de voto. Tá? Então, o nome eu não lembro agora exatamente, mas é mais ou menos isso. Frente Parlamentar, defesa da vida, da família, é uma coisa do tipo, tá? Mas ela é bem atuante, sim, só que ela é muito mais discreta, ela atua muito nos bastidores, e ela é muito mais centralizada, né? Ela é muito mais... Nós temos, pela própria natureza do protestantismo, né, de ser fragmentado, então todo mundo quer ser líder de alguma coisa. No meio da bancada católica, não. Tem ali uma liderança que dialoga com a CNBB, que dialoga com as comunidades de base, dialoga com alguns movimentos leigos e ali faz o seu trabalho de articulação política nesse sentido. Tá? Tem o professor Américo Freire, foi meu professor na FGV. Ele faz um trabalho bem interessante sobre a representação católica, principalmente a esquerda católica. Tá? Então, ele tem trabalhos bem interessantes sobre isso,
sugiro que depois você dê uma olhada lá na produção do professor Américo Freire, tá? Guilherme, Sim, então, uma bancada católica que é mais alinhada com a bancada protestante é a chamada bancada católica ligada à renovação carismática. sim. Né? E aí você tem alguns expoentes famosos, inclusive, que para a CNBB e para os católicos, de uma maneira geral, isso é visto com muitas reticências. Né? Você pega a doutrina social da igreja, que é um curso que eu já dei algumas vezes, né? Não aqui na UCP, basicamente, mas nas paróquias, principalmente. A doutrina social da Igreja Católica, que é muito avançada, às vezes as pessoas falam que a Igreja Católica não se mete com política. Não, muito pelo contrário. A doutrina social da Igreja vai falar, inclusive, que é uma obrigação do católico, do católico leigo, né? Que não tem nenhum ordenamento, que não recebeu nenhum ministério sacerdotal ou diaconal, se embrenhar nos espaços políticos. Só que essa bancada que é dita católica da renovação carismática tem feito algumas coisas que fogem completamente à linha da doutrina social da igreja. Né? Então, assim, vale muito a pena a gente também se debruçar um pouco sobre a doutrina social da igreja. Que, claro, que a igreja não fala isso expressamente, né? Mas ela vai se aproximar um pouco da social-democracia. Né? Ela vai trabalhar com alguns princípios, como o princípio de subsidiariedade. Isso quer dizer, o Estado deve subsidiar as sociedades menores. Só que a pessoa também não é escrava do Estado. Então, assim, aí as pessoas, então é um posicionamento que não é nem de esquerda nem de direita. Pega um pouco do que é de esquerda e do que é de direita. Não, a igreja, na verdade, católica vai condenar os dois movimentos. A igreja vai falar que os movimentos de esquerda são excludentes, porque o Estado é um leviatã. Então, para a igreja, no campo doutrinário, isso é uma heresia. E ela vai condenar o liberalismo, até mesmo antes do comunismo, é lógico, pela questão temporal histórica, dizendo que é escravidão do capital. Então, quando você vê católicos tendo posicionamentos liberais, capitalistas, isso para a igreja é uma aberração. E quando você vê católicos, políticos, tendo um posicionamento totalmente de esquerda, também é uma aberração. Ah, Bruno, então a igreja é o quê? De esquerda ou de direita? Leia a doutrina social da igreja. Exatamente. Uma observação importante que também há um fenômeno no meio católico que é justamente o crescimento da renovação carismática, a RCC, né? Que se a gente criar um paralelo muito reducionista, né? Mal comparando, seria como um grupo neopentecostal no meio evangélico, né? Em relação não à doutrina, mas aos métodos e às práticas. Tá? Então, como a explicação do Bruno aqui dispensa acréscimos, tá, gente? Eu só tô fazendo esse comparativo para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é o posicionamento no meio do catolicismo. Eu vou limitar aqui, gente. Bruno, você pode dar uma olhadinha para mim qual foi, só vou me perder aqui, Sim. qual foi a última pergunta para Isabelle, limitar nela? A Isabelle meio que completa que eu falei, né? O termo esquerda católica nem deveria existir, pois fere os princípios morais, nem direita católica. Então, quando a pessoa, por exemplo, fala assim, não, eu sou liberal capitalista, sou armamentista, meu Deus, e sou católico. Gente, assim, para mim é um momento de entretenimento isso, eu gargalho, né? Porque assim, fere completamente todas as diretrizes sociais da Igreja Católica. E também a questão da esquerda católica. Claro que, numa explicação acadêmica, como você está dando, Guilherme, o termo é entendido, né? Como você falou perfeitamente. A última pergunta, a pergunta do Sidney, que eu acho que não foi lida ainda. Professor,
Esse Não, movimento... rapidinho. Não, perdão, Bruno, perdão. Vê só para mim qual foi a última pergunta para a gente encerrar nessa última pergunta, porque já são 9h10. Aí a última pergunta agora, o Samuel Marques perguntou da presença. Já foi colocada a presença, Samuel. Isso. Tá? Então, vê aí para mim qual foi a última pergunta, Bruno, para eu encerrar nela. Tá? E continuar. Porque tem 17 mensagens aqui ainda. Sim. Depois dessa pergunta. A próxima seria do Enzo. Sim, deixa eu ver aqui que eu também... Deixa eu ver aqui a do Enzo. Peraí, Adão... A do Enzo eu não tô achando, não. Eu tô aqui com a do Pablo. Tá aqui, 9 e 1. Professor, a bancada evangélica apoiou o impeachment da Dilma de forma organizada? E em que sentido não houve tempo legal para esse processo de impeachment? Sim, a bancada evangélica apoiou. Conseguiu ver para mim, Bruno, qual foi a última pergunta? Então, a última pergunta é do Pablo, 9 e 11. Então encerra nela. Tá. Eu encerro na pergunta do Pablo para dar tempo da gente responder as outras. Que como eu falei, tem aqui 17 mensagens. E aí eu não quero me alongar muito. Enzo, a bancada evangélica, sim. Ô, Bruno, fala para esse motoqueiro da tua rua parar aí, cara. Tu é autoridade. Tu é autoridade no lugar, cara. A rua tem o nome do teu avô, cara. Peraí. Aí falaram que eu roubei a placa da rua, tá vendo lá atrás? Dá pra ver? Rua Aldo Tamancolde. Aí o pessoal falou, aí um amigo meu, pô, tu roubou a placa da rua? Eu falei, você tem uma rua com seu nome? Não, então... Desculpa. Na verdade, o colega meu mandou fazer pra mim e me deu de presente. A placa tá lá embaixo. Mas, cara, o da Serra tá complicado demais, cara. O da Serra não, Petrópolis tá complicado. A gente não tem governo, né? Muito complicado de estar com o prefeito interino, coitado, que meio caiu no colo dele, mas o negócio é muito complicado. Mas aqui voltando, Enzo, sim, a bancada evangélica trabalhou de forma articulada no impeachment da presidente Dilma. O impeachment só saiu por causa do Eduardo Cunha. E aí é até chato ficar falando isso. Eu tenho um artigo escrito sobre esse tema. Eu publiquei esse artigo em 2016. Parece que eu tenho resposta para tudo. Não, gente, porque eu realmente escrevo muito, produzo muito. Mas, assim, eu tenho um artigo que eu escrevi em 2016 sobre esse assunto. E eu escrevi nesse artigo... o Eduardo Cunha foi preso. Eu escrevi nesse artigo. Então, apresentei o trabalho, ele estava preso, tinha sido preso acho que um mês antes de apresentar o trabalho. Então, atuou-se de forma articulada. A bancada evangélica foi fundamental para a cassação da presidente Dilma. E o Eduardo Cunha é um cara que já atuava em bastidores há muitos anos, né? Como eu falei aqui para vocês ainda há pouco. Ele que conseguiu conseguiu fazer com que a candidatura do Silvio Santos fosse indeferida. Ele vasculhou, achou algumas irregularidades no número de convenções que eram necessárias para que o partido pudesse lançar candidato, enfim. Então, ele conseguiu isso. Eduardo Cunha está aí há muitos anos, uma velha raposa do PMDB, sempre teve apoio da bancada evangélica em suas eleições, foi deputado estadual em 98, até que em 2012 ele foi deputado federal. Então, eu vou enviar para vocês também esse artigo. Eu vou enviar todos os meus artigos, porque quase todos eles tratam desse assunto, e outros que eu tenho disponíveis aqui em PDF. Aí a próxima é da Vanessa Katz. Professor, quais os projetos dos evangélicos para ocupação de cargos no Poder Executivo? Por que a preferência? Olha, primeira pergunta sua. Eu vou responder essa pergunta amanhã. Aguenta um pouquinho. Vou responder amanhã essa pergunta para a gente não ter spoiler da aula, tá? Não vai ter spoiler. Eu vou responder isso amanhã. Por que a preferência, ao menos inicial, por cargos no Legislativo? É simples, você precisa de menos votos. Você não precisa de tanta estrutura, você não precisa ter o controle total de uma máquina partidária como é necessário para você lançar uma candidatura ao executivo. Nós vimos aí na eleição do Crivella que aconteceu, né? Mesmo ele com a máquina da prefeitura, com o apoio de mais de 10 partidos, ele não conseguiu, e toda a militância da Igreja Universal também, ele não conseguiu ser eleito.
Então, é muito difícil lançar uma candidatura ao executivo, fazer uma articulação para conseguir apoios, para conseguir o apoio de candidatos a deputado ou a vereador, dependendo da eleição. A articulação também, a negociação para ter tempo de televisão, para ter acesso a verbas. Enfim, é muito mais difícil, né? Uma candidatura, um deputado federal hoje no Rio de Janeiro, ele, para estar bem eleito, ele tem que ter ali por volta de 100 mil votos. Ele está eleito, quase garantida a eleição dele. Para eleger um governador, são 5 milhões de votos, 6 milhões de votos. Então, essa é a diferença. E isso ocorreu por conta do processo constituinte. A Constituinte foi o momento propício para isso. Aconteceria inexoravelmente, em algum momento, isso iria acontecer, mas aconteceu ali com a Constituinte porque foi o momento social, né, que o Brasil passava, mais propício para isso. A SAF, é correto afirmar que esse crescimento está relacionado a fatores econômicos? Sim e não. Eu acho que a economia não explica tudo. Eu não tenho uma visão metodologicamente marxista. Eu acho que a economia não explica tudo. Explica muita coisa, mas ela não explica tudo. Existem alguns pesquisadores no campo da economia religiosa, inclusive, mas eu não acho que explica muita coisa. Mas é claro, o Brasil sofre uma transformação muito grande a partir do fim da ditadura militar e a democracia, e isso afetou tudo, afetou a economia, afetou a forma como a sociedade brasileira se organizou, como diferentes segmentos sociais se organizaram. Então, de uma forma indireta, a gente pode dizer que houve, sim, uma relação ali com aspectos econômicos. Tiago Machado, professor, acho que entende do apoio, filiação e influência de muitos teólogos e pastores da Igreja de Confissão Luterana no PT, principalmente Walter Altman, Luz Marina. Walter Altman não conheço. Bem, eu acho que todo mundo é livre. O religioso ele é livre para manifestar a sua preferência política, a sua preferência em relação a candidatos, mas eu acho que alguns cuidados devem ser tomados em relação a isso, principalmente enquanto ele exerce o sacerdócio. Acho que é um cuidado que deve ser tomado, isso deve ser muito levado em consideração. Como eu falei, eu sou evangélico, sou presbiteriano, e eu já fui dirigente da igreja, eu era da igreja de Petrópolis, morei em Petrópolis durante 2 anos, e algumas coisas me desagradaram em relação a isso, em relação ao uso que se faz do púlpito, não necessariamente para manifestar apoio a uma candidatura, mas manifestar apoio a uma ideia política. Isso também é política, isso também é uma forma de se fazer campanha. Então, acho que quem está no púlpito, quem está pastoreando uma igreja, está cuidando de pessoas, cuidando de vidas, eu acho que é necessário que haja um cuidado muito grande, sim, que haja uma separação. Se essa pessoa quiser exercer um mandato político, ou exercer um cargo público, deve haver um afastamento dessa pessoa das funções, até porque é o seguinte, por que quando é um funcionário público, ele precisa se desincompatibilizar da sua função para que não haja o uso da máquina pública com fim eleitoral? Por que o mesmo não pode ocorrer com um religioso? Claro, nós não temos uma legislação que obrigue isso, eu acho que isso deveria acontecer por conta de cada instituição, de cada igreja, de cada denominação, mas acaba que, no fim das contas, é o próprio clérigo que acaba tomando essa decisão. Não sei, em um caso particular ou outro, mas acaba sendo uma decisão própria do clérigo. Então, acho que, sim, ele deve participar, deve ter sua opinião, manifestar sua opinião, mas com cuidado, com respeito, dentro dos valores da democracia, importante, e, claro, dentro dos valores do cristianismo.
caso ele seja cristão. Guilherme, Fernando, sim. no caso da Igreja Católica, tem alguns documentos normativos que falam sobre isso, principalmente o direito canônico, que foi organizado pelo João Paulo II em 1983. Então, o direito canônico proíbe qualquer pessoa que tenha investidura dentro das ordens sacras. O que isso quer dizer? Diácono, padre, bispo, que assuma qualquer cargo eletivo. Tem algumas ressalvas em relação ao concurso público, inclusive. Então, por exemplo, o cara é padre e passou no concurso público. Pode assumir, mas com algumas ressalvas, né? Mas em relação a cargos eletivos, quer dizer, cargo que ele foi eleito, a igreja pede um afastamento de ordem, e é automático. Se a pessoa assume, ela está automaticamente impedida de exercer as suas funções sacras. O que isso quer dizer? Ela está automaticamente impedida de exercer as funções ministeriais, sacramentais na igreja. A gente tem alguns deputados federais, inclusive, que são padres, né? Só que estão impedidos de celebrar. Então, na Igreja Católica tem uma normativa, inclusive, muito forte e dura em relação a isso, para justamente não virar uma bagunça. Né? Perfeito. E aí vem a pergunta do Fernando Castro. Depois, professor, dentro dos diversos tipos de profissões evangélicas, pode-se dizer que a tendência ao ultraconservadorismo, há uma tendência ao ultraconservadorismo. Está meio bagunçado aqui, acho que ele copiou e colou. Sim, pode-se dizer que a tendência ao ultraconservadorismo é maioria ou minoria na política? Ele é majoritário, né? O conservadorismo é majoritário, principalmente por conta do que eu falei ainda há pouco sobre as pautas morais, né? As pautas comportamentais. Então, há uma resistência muito grande no meio evangélico em relação a temas como a descriminalização das drogas, como o aborto, como a união homoafetiva, a união civil homoafetiva, enfim, alguns assuntos ainda são tabu no meio evangélico. Eu tenho uma opinião particular em relação a isso, mas majoritariamente há sim uma tendência ao conservadorismo. E aí a questão é, por que há essa tendência? Alguns dizem ser uma tendência natural. Um cristão não pode ser de esquerda. Outros já dizem que não. Um cristão não pode ser liberal porque isso é antibíblico, né? Como o Bruno falou, o professor Bruno falou ainda há pouco. Agora, um fato é que houve por parte da esquerda, durante muitos anos, um afastamento de segmentos da esquerda da base populacional evangélica. Isso é um fato. Houve um distanciamento muito grande pela própria natureza fragmentada do protestantismo brasileiro e talvez o único segmento no campo da esquerda que tenha dialogado com a base social evangélica tenha sido o brizolismo. O PT, pouco ou quase nada, por exemplo, conversou, dialogou com essa grande base social. Aí vem a pergunta do Pablo Joy, está chegando já no fim das perguntas. Até que ponto a leitura veterotestamentária, ou seja, do Antigo Testamento, feita pelos segmentos pentecostais e neopentecostais como base teológica, influi na fomentação do pensamento imperativo destes? Olha, influencia bastante, até porque a base da teologia da prosperidade é uma base Travou. Voltou? Tá voltando devagar. Se quiser fechar teu vídeo, de repente melhora. Tá ouvindo, Guilherme? Guilherme? Estou ouvindo. Opa, agora voltou. Estou aqui. Beleza. Deu uma travada aqui. Não, como eu estava dizendo, há uma...
o neopentecostalismo, no caso, a própria teologia da prosperidade, a base teológica dessa teologia é basicamente o Antigo Testamento. Toda essa relação financeira, essa relação econômica anterior à vinda de Cristo, anterior ao início do cristianismo em si, é uma base que é totalmente utilizada, uma base lá do judaísmo ainda, que é utilizada pela teologia da prosperidade, por exemplo. Então, muito desse pensamento conservador e tal, em relação à própria atuação evangélica no meio político, tem como base, sim, essas interpretações, diria eu, até que contraditórias, né, do Antigo Testamento. Interpretações anacrônicas, melhor dizendo, em relação ao Antigo Testamento. A Isabel falou o termo aqui, esquerda católica, que o Bruno comentou. Esse movimento político cristão conservador se enquadra mais nos ideais da igreja e da doutrina que ela veio desenvolvendo nas instituições de Cristo. Correto? Olha, Sidney, a sua afirmação aqui, vou ler, que eu faço leitura dinâmica. Professor, esse movimento político cristão conservador se enquadra mais nos ideais da igreja e das doutrinas que ela veio desenvolvendo durante sua história do que nos ensinos de Cristo. Estou correto nesse pensamento? Jesus estaria ao lado desses movimentos se vivesse nos dias de hoje? Olha, Sidney, infelizmente não posso responder essa pergunta, que é uma pergunta que eu acho uma pergunta mais de cunho pessoal, se enquadrar ou não no pensamento. Eu não posso colocar como parâmetro um cristão ser de esquerda ou de direita, ou ele ser conservador, ou progressista, ou apolítico, ou apartidário. Eu não sou eu que vou colocar isso. Eu acho que é algo muito pessoal. E você fez essa pergunta, né, sobre se Cristo estaria ao lado desses movimentos, se viesse no dia de hoje. Eu não tenho como te responder isso. Infelizmente, essa pergunta eu vou ter que deixar em aberto para você, tá? Então, chegando aqui às últimas perguntas, sim. Então, a Isabelle colocou uma questão que é muito interessante, que eu também sempre falo quando eu falo sobre doutrina social da igreja. Tem que definir e entender muito bem o que seria ultraconservadorismo. E aí o Enzo coloca também embaixo, concordo. E eu também. Por quê? Se bem vejamos, você tem um candidato que, aí eu falo dentro da linha católica, tá? Você tem um candidato católico, ok? Que segue a doutrina social da igreja. Então, ele vai acreditar que o Estado tem que promover as sociedades menores, subsidiar as sociedades menores e dar liberdade para que os indivíduos cresçam por si só. Então, isso quer dizer, o Estado vai socorrer os menores e vai dar liberdade aos maiores. Então, é um livre mercado vigiado. Tá? Agora, esse cara que se candidatou, vamos colocar que o Bruno se candidata a vereador. Então, tu sabe que o Bruno é católico. Então, tu sabe que o Bruno vai ser contra o aborto. Tu sabe que o Bruno vai ser contra as pautas LGBT. Né? Isso não quer dizer que eu não respeite a união civil. Né? Isso até a Igreja Católica já escreveu sobre isso, sobre a união civil homoafetiva. Tá? Estou falando a palavra casamento. Né? Então, eu vou votar no Bruno, que é católico, então ele vai ser contra o aborto, contra as pautas excludentes, enfim. Ele vai seguir ali a doutrina social da igreja. Então, as pessoas que são católicas vão se identificar comigo. Só que, aonde que está o ultraconservadorismo nisso? Porque se você parar um pouco para pensar, essas pautas não são da esquerda. Essas pautas de liberdade total, né, de liberdade de gênero e casamento entre os gêneros, né, de liberdade de drogas, né, descriminalização das drogas, de homeschool, isso é uma pauta que é uma pauta liberal. E que a esquerda, principalmente o marxismo cultural, ao longo do caminho, foi se apropriando como se fosse da esquerda, mas na verdade é liberal. Isso você pode pegar, por exemplo, a Alemanha, a Inglaterra, que sempre foram ultraliberais, e o termo liberal é justamente isso. O Estado
não vai entrar na sua casa. Na sua casa, quem manda é você. E aí o que acontece? As pessoas que falam, não, olha só, o Estado tem que ter uma intervenção. E aí essas pessoas são consideradas de esquerda, sendo que a esquerda defende uma pauta que é liberal. Então, por exemplo, no Brasil, quando você fala ultraconservadorismo, o que seria? Uma pessoa que tem uma base religiosa e que defende a soberania da família em relação à criação dos filhos, que é contra o aborto, que é contra a liberação das drogas. Então, assim, eu concordo um pouco com... Concordo totalmente com a Isabela e com o Enzo, quando a gente tem que definir o que é ultraconservadorismo. Porque quando a gente olha para uma pessoa que é ultraconservadora, a gente fala, essa pessoa é ultraconservadora. A gente está olhando calcado em uma matriz de pensamento. Porque, por exemplo, alguém que me olha de fora pode achar que eu sou ultraconservador. Mas alguém que me olha, de repente, dentro da Igreja Católica, pode falar, o Bruno é comunista. Entende? Ou o Bruno é liberal. Porque, de repente, alguém que está aqui, não participa da Igreja Católica, pode falar assim, o professor Bruno é católico, mas, na verdade, ele é meio comunista. Ou ele é meio liberal. Então, quem é que está julgando quem é ultraconservador? Então, é uma questão muito interessante, porque se você vota em um candidato que se diz religioso, é normal que a pauta dele seja de acordo com o que o eleitor está querendo. Né? Então, assim, é uma questão extremamente delicada, né? E ideológica. Então, gente, já são 9h33. Essa discussão sobre ultraconservadorismo é uma discussão interessante, tem ganhado principalmente com a eleição de Jair Bolsonaro. E aí eu reforço para vocês o seguinte, eu acho que travou de novo. Está me ouvindo, Bruno? Não, estou te ouvindo perfeito. Mas a imagem acho que travou aqui de novo, né? Travou um pouquinho. Desliga a câmera, Guilherme, que de repente fica melhor. O problema aqui não é da internet, não. É o problema do celular. Esse celular da Motorola, esse celular superaquece, ainda mais nesse calor. Tanto que eu estou me vendo, eu estou assistindo você pelo computador aqui. O celular trava, mas o computador aqui continua no meu colo. Mas essa discussão sobre conservadorismo, ultraconservadorismo, é uma discussão que ganhou corpo agora com a eleição de Jair Bolsonaro. E muitas pessoas, claro, têm mencionado isso de uma forma completamente errônea. A conceituação do que seria isso, né? Essa tendência ao autoritarismo, ou ao próprio totalitarismo, enfim. Não é uma discussão que eu vou fazer hoje, é uma discussão que eu pretendo tratar amanhã. E aí, só para encerrar, gente, não é meu objetivo, em primeiro lugar, né, eu disse isso ontem, falar que não deve haver uma representação religiosa, né, de qualquer segmento religioso, incluindo os evangélicos. Em segundo lugar, também não é meu objetivo, né, dizer o que é certo, o que é errado, o que é errado, qual o tipo de ideologia política que vocês têm que seguir, né, o que soa mais bonito, né, se é ser conservador, se é ser liberal, se é ser de esquerda. Né? Eu me considero como um cara de centro-esquerda. Né? Eu me considero um cara que está dentro desse segmento político, dentro desse espectro político, que eu acredito que nossa sociedade ela precisa promover a justiça social. Agora, acredito também que isso deve ser promovido por meios democráticos, né? Através de eleições, sempre valorizando e priorizando a democracia. Agora eu sei porque o celular está travando, e agora que eu fui ver, eu estou com 5% de bateria. Por isso que ele daqui o tempo, além de estar quente, ele está travando. Então, gente, eu quero aqui agradecer a vocês pela presença mais uma vez. Essa aula também foi gravada. A gente vai verificar depois com a UCP como é que a gente faz para disponibilizar ou na totalidade ou alguns trechos dessa aula.
Mas eu quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência, principalmente aqui com os meus erros usando o computador. E amanhã estarei de volta. E quem quiser me adicionar nas redes sociais, estou sempre colocando conteúdos relativos a essa temática. Tá? Guilherme Galvão Lopes, é só adicionar lá no Facebook, seguir no Instagram, que a gente mantém a comunicação depois da realização do curso. Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês e mais uma vez obrigado, Bruno. Maravilha, meu amigo Guilherme. Sensacional a discussão. E esse comentário que você fez no final é justamente isso que é a academia. Né? O que a gente percebe, né? O que eu percebo, né? A gente não, porque eu não sou uma trindade. O que eu percebo, né, em relação à política? Nos falta musculatura política. O que seria uma musculatura política? É você perceber que a pessoa pensa completamente diferente de você, que a base ideológica, se assim podemos dizer, ou a base formativa, é completamente diferente da sua, mas que você pode estabelecer um diálogo, que você pode estabelecer uma conversa, e que depois vocês podem sair para tomar uma cerveja. Agora, exatamente. O que tem que se perceber é que tipo de matriz teórica a gente utiliza para essa discussão. Porque a gente vai ter matrizes teóricas da direita que vão demonializar a esquerda. E nós temos matrizes teóricas da esquerda que vão demonializar a direita. E aí a gente fica nesse fla-flu, que é irritante, totalmente improdutivo. Quando a gente tem pessoas que são teóricos da esquerda ao nosso lado, né, eu tenho a honra de ter pessoas que entendem o que é a esquerda verdadeiramente e sabem que eu não sou de esquerda, né? Eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou católico, vão perceber que você aprende com essa pessoa. Por exemplo, você pega o Polanyi, né, que é um historiador, Karl Polanyi. Né, famoso, né, que está em todas as linhas de pesquisa do planeta Terra. O Polanyi ele vai falar que quem é liberal é um fanático religioso. E aí, como é que você começa a discussão com essa premissa, né? Então, eu acho que a palavra, meu amigo Guilherme, que é sensacional, é a respeitabilidade. A respeitabilidade, primeiro, as convicções, primeiro, se assim podemos dizer, as ideologias e também a fé de cada um. A gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Amanhã o encerramento desse brilhante curso e, sem dúvida nenhuma, vai aprofundar muito o nosso conhecimento de política, de geopolítica dentro do ambiente cristão e dentro do ambiente católico e evangélico. E, sem dúvida nenhuma, é sempre uma satisfação te receber aqui, meu amigo, e amanhã a gente está junto. Muito obrigado, meu irmão. Um abraço para todo mundo aí. E quem quiser pode manter contato comigo depois. Valeu, um abraço a todos. Um beijo, gente.